prazer, estamos de volta aqui para novas considerações a respeito da Bíblia, a respeito de assuntos bíblicos. Considerações que podem nos ajudar a melhorar como pessoas e a melhorar como servos de Deus, como cristãos, servindo a Deus, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero informar que nós vamos iniciar uma série que vai ser pautada na Bíblia, considerando o profeta Elias. Então nós vamos fazer algumas observações, algumas considerações em cima do relato bíblico sobre Elias, que se encontram na Bíblia nos capítulos 16, 17 e 18 de primeiro livro dos reis. O primeiro livro dos reis foi escrito pelo profeta Jeremias, segundo a tradição judaica. E ele então relata lá a ascensão dos reis de Israel, desde o primeiro rei, Saul, em diante, fala sobre a divisão do reino, e etc. Então nós vamos focar a atenção no reinado, para nós entendermos a história, né? Nós vamos aqui fazer uma breve consideração do que estava acontecendo no cenário em que Elias surgiu como profeta. Então vale lembrar que, a princípio, quando os israelitas saíram do Egito, liderados por Moisés, quando eles saíram do Egito, liderados por Moisés, eram 12 tribos. As 12 tribos de Israel compunham então toda a nação, né, de servos de Deus, servindo a Deus. E aí nós tivemos o primeiro rei de Israel, que foi o profeta Saul, que foi o rei Saul da tribo de Benjamim. Depois da rebelião dele, Deus escolheu Davi, da tribo de Judá. E então Davi reinou, em seguida Salomão, seu filho, e Roboão, filho de Salomão. Foi no reinado de Roboão, por causa da rebeldia de Salomão no final da vida dele, e depois de Roboão, seu filho, Deus havia profetizado que as 12 tribos iam se dividir, ou seja, o reino ia se dividir em duas partes. Ia ficar uma parte com 10 tribos, conhecido como Reino do Norte ou Reino de Israel, e ia ficar um outro reino conhecido como Reino de Judá, composto por 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. O foco da nossa consideração sobre Elias está em cima das 10 tribos do Reino de Israel. Eram os reis que começaram a reinar depois da rebelião de Roboão, filho de Salomão. Então, o primeiro rei dessas 10 tribos foi Jeroboão, e ele já instituiu a idolatria, a adoração ao bezerro. E nessas 10 tribos, então, nós encontramos na sequência dos reis o rei Acabe. Quando Elias surge como profeta, ele vai falar diretamente com o rei Acabe. Isso aconteceu por volta dos anos 900, 940 a.C. E se estendeu a pregação de Elias até o reinado do filho de Acabe, que foi o rei Acasias, filho de Acabe, por volta do ano de 919 a.C. Primeiro dos Reis, capítulo 16, versículos 30 em diante, nos dá uma ideia do que estava acontecendo lá no cenário do reinado de Acabe. Veja aí na sua Bíblia, ou se você quiser anotar e depois ver, é importante que considere a base bíblica. Primeiro dos Reis 16, versículo 30. E a Bíblia diz: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Samaria era a capital das 10 tribos. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Também fez um ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que o antecederam. Então o pecado de Acabe era muito grande. Ele havia se casado com Jezabel, a rainha Sidônia, né, Sido-Fenícia, e como lá em Sidom eles adoravam a Baal, Jezabel trouxe a adoração de Baal para Acabe, seu marido, e ele instituiu a adoração de Baal na capital do reinado das 10 tribos. E isso ofendeu a Jeová Deus, que é um Deus que exige devoção exclusiva, como está lá muito bem expresso nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20.
O ódio de Jezabel contra os servos de Jeová era tão grande que ela começou a atacar violentamente e perseguir todos os profetas de Jeová, inclusive a matar muitos deles. Por causa disso, eles foram obrigados a se esconder em cavernas, conforme a gente vê aqui em 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 13, onde diz assim, porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, Jeová, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentei com pão e água. Os profetas de Jeová foram obrigados a se esconder em cavernas para fugir da fúria, da ira, do ataque de Jezabel e de Acabe, seu marido, o idólatra. É nesse cenário que surge o profeta Elias. Ele aparece pela primeira vez no registro bíblico quando Jeová o envia para anunciar o castigo que viria sobre o reino de Israel por seus pecados. Ao considerar o relato sobre Elias, é importante ter em mente as palavras de Tiago, em Tiago capítulo 5, versículo 17. É isso aqui que nós queremos extrair da história de Elias, não apenas como história mesmo, como conhecimento intelectual. Nós queremos extrair aprendizado para a nossa vida, princípios que podem nortear o nosso comportamento e a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era como nós, humano e sujeito aos mesmos sentimentos. Então, ao considerar sobre Elias, nós devemos olhar para ele com os nossos olhos da imaginação, né? Ao ler os relatos bíblicos, relatos verdadeiros de pessoas que viveram lá no passado, realmente, devemos ver pessoas como nós, com sentimentos iguais aos nossos. Então, todas as lições, todas as qualidades que nós vamos aqui destacar sobre Elias, nós também podemos manifestar, nós também podemos desenvolver e aplicar. Então, eu gostaria de convidar você a acompanhar essa série. Estamos apenas fazendo uma introdução e eu quero já também agradecer a sugestão que foi dada por um dos que acompanham o nosso canal, né? Que sugeriu nos comentários uma consideração sobre Elias. Então, eu gostaria de agradecer essa sugestão. Eu não vou citar o nome da pessoa porque ela não autorizou, né, que falasse, mas deu uma sugestão nos comentários e isso mostra a importância dos comentários de vocês. Eu quero convidar você também a comentar. Comente, dê sugestões, faça observações. Isso nos ajuda a enriquecer, né? Enriquecer o canal. O canal é feito por vocês que assistem, não apenas imagens e vídeos de pessoas falando, mas vocês também. E à medida do possível nós vamos interagindo. Então eu quero convidar você a assistir todos os vídeos, todas as partes dessa consideração dessa série que nós vamos fazer a respeito de Elias. Se você puder também compartilhar com outras pessoas, vai ser excelente, né? Essa informação vai alcançar muito mais pessoas de uma forma muito mais eficaz. Então, aguarde até os próximos vídeos.